E aí, meu brother, como é que você tá? Tudo Tudo bem? bom? Bem, Robson, tranquilo. Você? Bom, bom também. Estou? Faz tempo que a gente não se fala, hein, velho? Na verdade, assim, né? Nós precisamos falar mais, na verdade. Bom, também Porque essa toda vez que a gente correria se louca. fala, a gente acaba que traz algumas propostas novas. Eu Sim. entendo um pouco do que você tem para me trazer aí, como você está em contato com mais empresários, você tem feito palestras, é bom que você me traz aí o que o mercado está precisando, né, Robson? Bom, vamos lá. Ó, só te avisando, eu tô gravando essa conversa aqui, porque ao invés de você só passar para mim essa informação, eu vou pegar e vou passar para os meus contatos essa informação que você vai me Não, sem passar hoje, problema. tá bom? É até importante para mim também, fica tranquilo. Tá, o que eu pedi para você me atender hoje foi o seguinte: eu sei que você avançou bem aí com aquele robô do RH, do NR1, entrevistador e tudo mais lá. Eu queria que você falasse um pouco dele para mim e que a gente normalmente apresentaria para nossos possíveis clientes aí. Sim. Bom, vamos lá. Só responder aqui, a um cliente aqui. Pode ir lá, tranquilo. Ah, né? Beleza. Desculpa. O que a gente fez, né? Como você sabe, nós temos aqui um robô nosso, né, um robô que nós desenvolvemos para o nosso negócio, que ele atua como um supervisor, né? Então, ele tem todas as interações com funcionários, ele faz algumas conferências para nós, e esse robô a gente começou a desenvolver ele, né? A desenvolver em atribuições que a gente vem colhendo de algumas empresas, que a gente acaba por fazer uma adequação de alguma empresa, a verificar alguma necessidade que a nossa própria empresa passa a ter, e a gente implementa isso via robô. Então, o que acontece com esse robô hoje? Né? Ele começou a. Como nós colocamos muitas atribuições, né, vamos dizer assim, como a gente tem ali um escopo de muita atividade em si, ele começou a ganhar corpo e começou a fazer controles e esclarecimentos melhores, tanto para os nossos clientes como até para os nossos funcionários. E acaba que ficou vamos dizer assim, um funcionário, né? A gente chama de funcionário aqui, tem até nome, inclusive, aqui, completo, né? Que auxilia o funcionário no que diz respeito à dúvida sobre a atividade, dúvida sobre remuneração, sobre algum benefício que ele tenha, e também ele acaba por fazer controles de gestão. Além de controle de gestão, ele acompanha treinamentos, ele até começa a treinar o funcionário, dar alguns insights a partir daquilo que ele tem enquanto dúvida, para que as atribuições, né, vamos dizer assim, sejam bem alinhadas e o funcionário tenha o mínimo de dúvida possível, né? Tá, ó, Além peraí, de... só dá um passinho para trás e você começa a continuar o raciocínio. Porque o que acontece? Quando eu converso com pessoas, eu falo de robô, o pessoal às vezes não entende o que na verdade é o robô. Então, só me fala se eu estou certo. Quando você fala de robô, você está falando, por exemplo, um robô, sim, que você cria lá, com todo codificado lá tal, mas que ele fica respondendo, por exemplo, a um contato de um WhatsApp, a um contato de um Instagram. É isso? Quando alguém faz contato via WhatsApp, quando alguém faz contato via um Instagram ou alguma outra forma, é que esse robô ele é ativado, é isso? Na verdade, qualquer canal que você desejar, tá? Certo. Então, assim, o canal de interação do robô é diferente. A gente consegue fazer via WhatsApp, via site, via intranet, se porventura a empresa tiver. Tá A gente bom. consegue fazer via rede social. O canal pode ser o mais diversificado possível, tá? Certo. O que é interessante a gente pontuar? A gente usa muito o WhatsApp, porque é o canal que a gente consegue uma maior comunicação com o funcionário durante o expediente de trabalho. Então, esse Perfeito. robô é altamente customizável. Então, se você quer que o funcionário tenha acesso a esse robô durante o expediente de trabalho dele, né? De repente, sua empresa tem 1, 2, 3 turnos, e aí cada funcionário tem um tempo de trabalho. Ele só vai ter acesso a esse robô durante esse tempo de trabalho. E o robô só vai interagir com ele durante esse tempo de trabalho. E também, aí nós vamos passar para a carga de gestão, né, onde você tem uma amplitude maior aí da responsabilidade, o robô vai falar a qualquer momento, né? Então, é importante dizer também que esse robô, ele acompanha em tempo real atribuições que são designadas a departamentos, funcionários, a partir do que eles têm que desenvolver, entregar, projeto, checklist diário, meta de venda, meta de controle, o que, assim, ele tem uma robustez que a partir de quando eu insiro o dado, né,
na memória do robô, ele passa a entender, a captar esse dado, e ele trata de maneira natural, tá? Então, é muito importante. Prazos. Olha, eu tenho um prazo X para estar fazendo um curso. Eu tenho um funcionário que ele precisa fazer, a NR1 fala muito disso, né? Então, nós temos um problema da NR1, que está vindo aqui agora com riscos psicossociais, que a gente vai falar, que o robô também tem como controlar isso, controlar não, né? Apoiar, né, nesse sentido. E aí o que acontece é que existem algumas atribuições que precisam ter alguns treinamentos obrigatórios, que têm validade. O robô acaba que controla isso, né? Então, ele sabe, por exemplo, que daqui a 10 dias, 60 dias, 90 dias, vai vencer tantos treinamentos de tantos departamentos, tantos funcionários, e ele pode estar auxiliando, né, o recursos humanos a estar criando turma para que a validade desses treinamentos eles não expirem, né? Ele também controla aquele que tem um treinamento expirado, para que você possa, na verdade, o recurso humano possa tomar alguma atitude, né? Seja de treinar de novo, ou de designar para outra área, é indiferente o que vai ser feito, mas o dado fica à disposição para que o empresário, o gestor, tenha acesso especificamente a esse negócio. A né? ideia que eu entendo, talvez, com essa coleta de dados aí, com essas informações que a gente consegue pegar em volume, né? E sempre com muito mais assertividade do que um ser humano fazendo, porque o ser humano tem a preguiça, tem tudo aquilo que o robô não tem. Então, com essa coleta de dados maciça, por exemplo, né? Eu acredito que os resultados eles vão ser bem diferentes. E principalmente o cara vai deixar de ser reativo para ser proativo, né? É isso mesmo. Outra coisa que é interessante dizer, dentro desse seu raciocínio, é que o robô não beneficia ninguém. Então, ele não vai acobertar um funcionário, ele não vai acobertar uma atividade. A transparência que você vai ter na tua gestão, ela vai ser inquestionável. Porque o que acontece é que qualquer tipo de erro que aconteça, uma atividade que esteja atrasada, ou até uma atividade que foi entregue adiantado, uma meta que bateu antes do que tinha sido especificado, ele vai conseguir identificar, e você consegue utilizar ele tanto para apoiar o colaborador, quanto para apoiar o gestor. Né? Ele vai atuar das duas formas. É importante dizer também, quando a gente fala de normativas de empresa, benefícios, né? A gente percebe que o RH ele fica meio que sobrecarregado nesse sentido, né? Então, o funcionário tem dúvida, por exemplo, de quando ele pode tirar férias, ou por exemplo, se ele vai receber um ticket, alguma coisa nesse sentido, como que funciona o cálculo, o robô resolve isso. Então, ele tem um acesso ao recursos humanos na palma da mão. Ele não precisa entrar numa fila, sair do departamento dele, ele pode fazer isso numa hora de descanso que ele está ali sentado comendo, ou até mesmo durante o expediente dele, falando rapidamente ali para ter essa resposta online, né, no caso. Então, assim, você acaba que para arestas, né, de comunicação. Então, a comunicação da empresa também, ela deixa de ser uma comunicação de muitas vias, né? Porque o robô, ele vai, a partir de quando ele começa a atuar, ele vai adotar a linguagem da empresa. E por ser uma linguagem, que a gente chama de linguagem NPL, né? Que é uma linguagem que ela é muito similar ao que a gente está fazendo agora, que é a comunicação humana, fica simples para que o funcionário entenda. Inclusive, quando ele tem um pouco estudo, vamos dizer assim, que ele tem um nível de estudo um pouco abaixo ali, alguma coisa mais funcional, ele consegue entender, porque o robô também se comunica de uma maneira muito natural e simplificada. Na verdade, esse tom é um tom que a empresa acaba aqui por escolher. Então, ele tem um tom para o gestor, ele tem um tom para um funcionário de administrativo, e ele tem um tom, por exemplo, para um funcionário que é de chão de fato. Então, a gente consegue, vamos dizer assim, parametrizar isso na memória do robô para que ele seja o mais assertivo possível nessas interações. Tá bom, fechou. E aí, entendi, legal, atualizado. Agora conta para nós aí as informações. Deixa eu te mostrar um pouco, vou te mostrar um pouquinho aqui, quer ver? Eu vou compartilhar a tela, só para que você entenda, assim, basicamente, como que funciona o robô, quer ver? Eu vou pegar aqui a memória, deixa eu ver se é essa. Você está enxergando aí? Estou vendo. Na verdade, isso aqui é a rede neural que a gente chama, tá? É um programa open source, tudo que a gente faz é em programas open source, é importante dizer isso. Por que é importante? Porque a comunidade acaba que continua fazendo todas as atualizações e elas são diárias, à medida que o mercado ele se potencializa ou aponta para alguma coisa nova,
As atualizações são meio que online, acontecem em curto espaço de tempo nessas ferramentas, tá? Então, o que você está enxergando aí seria uma rede neural, vamos dizer assim, simplificando. E aqui a gente tem um robô que, a partir de quando ele atua, né, aqui com voz, seja com voz, texto, com funcionário, ele tem diversas consciências, né? A gente chama de consciência aqui porque ele realmente simula a consciência humana. Então, por exemplo, quando você olha esse robô aqui, especificamente, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se consigo aumentar um pouco mais, mas esse robô aqui, ele tem especialização para fazer pesquisa de clima, para fazer uma entrevista, e essas entrevistas, elas são pautadas dentro dentro do que aquilo que o recursos humanos define enquanto processo, né? Eu quero fazer um questionário de inventário de personalidade, eu quero saber habilidade de competência, eu quero saber de comportamento. O robô, ele vai, tria isso tudo e consegue fazer a entrevista. E aí, uma outra coisa interessante até que a gente utilizou no nosso negócio aqui, é que tudo criptografado. Então, o que acontece, né? Até que seja especificado, o robô tenha atribuído o melhor candidato, né? Do melhor para o pior candidato, ninguém tem acesso a nome, não tem acesso a nada. Então, você acaba que faz algo de uma maneira neutraliza, na verdade, não né? Tem viés, né? Perfeito, nenhum, é zero. Então, assim, viés de religião, viés de cor, viés de sexualidade, do que seja, de posicionamento político, ele é desconsiderado, na verdade, assim, o entrevistador, até o momento final, ele só recebe um número. Então, assim, esse é o número 1, 2, 3, o melhor foi o número 1, aí ele não sabe se é homem, não sabe se é mulher, né? Obviamente, dentro de parâmetros, né? Se a empresa quiser esse parâmetro, ela tem isso à disposição dela. Tá. Agora, se ela quiser também, na via normal também, é muito tranquilo fazer. Aí você falou, então, agora, por exemplo, de um robô que seria um entrevistador. O papel dele é fazer isso. Ponto. Perfeito. Quais são as outras variações que você pode ter aí dentro do RH, ou até mesmo desse que você está mostrando aí, que, se não me engano, esse daí é o do NR1, né? Dentro do NR1, o NR1 nosso é muito completo, tá? A gente fez na verdade, no que diz respeito a risco psicossocial, ele tem um nível de complexidade bastante grande, porque ele atua de maneira subjetiva. Então, o que é o interesse desse nosso robô? Criar conexão. Eu quero criar conexão com o colaborador. A partir de quando eu começo a criar conexão com o colaborador, eu consigo ter mais interações. E quanto mais interação o seu robô tem, ele começa a identificar padrões, né? Padrão de comunicação, padrão de sentimento, ele consegue ter essa percepção. E a partir dessa percepção, ele começa subjetivamente, ou aí, voltando a dizer, né, tudo é parametrizado pela empresa. Ele pode fazer de maneira subjetiva, vamos dizer assim, aplicar, né, esses questionários que a própria NR1, a OIT, a OMS determina enquanto identificativo de riscos sociais, e a partir dessas interações, ele manda para um robô, que é um robô analisador, que isso acontece pela madrugada, que vai atribuir um score para esse colaborador. Então, todos os colaboradores que interagem com o robô e o robô aplica essa interação voltada para o risco social, ele vai ter uma atribuição de score que vai de 0 a 10, e esse de 0 a 10, a partir de um número 0, 1, 2, 3, a partir do número, por exemplo, 8 para frente, o robô ele já vai direcionar, né, o atendimento desse funcionário com RH, psicólogo, aí cada empresa tem sua gestão. Mas, na verdade, o que é interessante? O conceito é aquilo que você falou lá no começo, você deixa de ser reativo. Então, você passa a ser ativo. Na verdade, a empresa começa a atuar com o funcionário desde o princípio. Então, qualquer tipo de desvio dentro de qualquer tipo de conduta, quando você olha aí, você tem aqui assédio sexual, assédio moral, estresse ocupacional, você tem conflito interpessoal, desequilíbrio de vida-trabalho, insegurança, queixa física, sofrimento, tudo isso voltado para o ambiente de trabalho, é importante dizer, né? Também porque se tiver sofrimento também, porque ela largou do marido, impacta, obviamente, mas não é nada que diz respeito ao vamos dizer assim, ao clima, né, organizacional ou ambiente de trabalho. E essas métricas aí, que são informações, são métricas da empresa, é possível desligar qualquer uma delas caso você não tenha Perfeito. Eu não tenho interesse... eu não quero abrir janela para ele falar que ele está sendo assediado por causa de vitimização, alguma coisa nesse sentido. Ele fecha, tá bom. E o que ele pode fazer também é polido,
De qualquer sorte, é importante dizer o seguinte: na atuação que o robô vai ter com o colaborador não vai ter essa percepção. Então, ele não vai falar para ele, olha, eu estou identificando aqui que você tem um conflito interpessoal, ou senão você está tendo um assédio moral. Ele não vai falar nada disso. Na verdade, ele vai conversar, contextualizar, né, com o funcionário, e a partir do que ele conversou com o funcionário, dentro de parametrizações, ele vai acionar a área responsável se, porventura, ele identifica que aquilo é realmente um risco. Porque, por exemplo, você pode estar num dia cansado à tarde, e você fala, não, hoje eu estou esgotado. Cara, mas foi só hoje, né? Porque hoje teve um padrão um pouco diferente. O robô, ele tem essa percepção de que se você demonstrou um esgotamento, né, e aí ele volta com você para entender se esse esgotamento é um esgotamento que foi um fato isolado ou se realmente você está sofrendo algum tipo do que eles chamam de risco psicossocial. Então, ele tem essa inteligência para poder atuar dessa forma, né? Então, é isso que é interessante dizer. E o que eu acho que é importante no que diz respeito a recursos humanos é que o robô passa a conhecer de maneira personalíssima cada um dos funcionários. Você tem 5.000 funcionários, ele sabe os 5.000, ele sabe o problema de cada um deles, e se a gente alimenta esse robô, por exemplo, numa entrevista inicial, eu sou o Marcelo, tenho 50 anos, tenho 3 filhos, tenho um filho deficiente, a minha esposa mora em não sei aonde, eu tive problema de câncer, ele vai saber de tudo o que aconteceu na sua vida, né? Ele não esquece, e de qualquer sorte, a maneira quando ele observar, né, que algo sai um pouco dos padrões, ele vai acionar gestor, aí volta a dizer, vai adotar o padrão. E você consegue ter também um resumo, por exemplo, daquela interação com o colaborador, você tem um resumo e saber quem que é o cara, o que tem acontecido com Na ele. verdade, todo bate-papo que o robô tem, você vai ter acesso a 2 padrões, né? Primeiro que você vai ter uma plataforma, que eu vou entrar nela aqui para você poder ver, mas você vai ter uma plataforma onde você vai conseguir entendimento, deixa eu só pegar aqui, ó, onde você vai ter acesso a todas as conversas. Na verdade, a área que a empresa determinar, né? Isso não é um negócio que fica aberto para todo mundo. Certo. Vou mostrar para você. Quer dizer, eu vou apresentar outra coisa. Deixa eu ver se é isso aqui. Tô vendo. Então, toda a interação que acontecer, ela vai ficar registrada aqui, né? E aí, 5, 10 anos, aí é a escolha, né, da empresa. E além dessa interação que está ocorrendo, que vai acontecer, há um outro robô nesse caso aí, que ele tem outras especialidades específicas, médicas e de neurociência e linguística, que vai fazer uma análise desse bate-papo que aconteceu naquele dia, né, das conversas do dia, e vai preparar um resumo sobre a ótica de alguns acompanhamentos, né? Então, para que da próxima vez que o robô fale com esse funcionário, ele já, se ele tiver tido uma percepção de algum desvio específico para algum risco psicossocial, ele continue essa atividade de buscar se isso realmente está ou não está acontecendo. E esse robô, o conhecimento que ele tem, ele vem de documentação também que você pegou. Perfeito. OIT, OMS, NR 45003, se eu não estou enganado, a própria NR1. Na verdade, o que a gente fez, né, é pegar toda essa documentação. E se porventura a empresa também tiver interesse em trazer algo, né, porque de repente aquele que está fazendo a gestão, né, desse tipo de tema dentro da empresa, ele tem um padrão que ele acredita que é o melhor padrão. Então, não tem problema nenhum, a gente trabalha com essa literatura, a gente imputa isso na memória do robô, o robô se torna um especialista, e a partir desse conhecimento que ele acaba por desenvolver, ele vai aplicando isso junto aos colaboradores. Tá. Né? Isso é bastante tranquilo também. Entendi. É interessante também dizer, até vou mostrar que está na outra tela aqui, que eu sempre deixo aberto, porque às vezes demora para abrir. Mas, apresentar outra coisa, aqui. Então, o que é legal, né, a gente falar, tudo que o robô fizer, no que diz respeito à interação, a controle, a análise, ele alimenta um banco de dados que a gente consegue criar, a gente consegue criar acompanhamentos, e esse acompanhamento, ele é um acompanhamento que a gente tem ele online, ele acontece de maneira viva, né? Então, para quem é gestor de área, supervisor, eu consigo
ter esses levantamentos, se você olhar aqui por cargo, por setor, por diretoria, por gerência, coordenação, supervisão. Aí, se tiver alguma outra variável também dentro da empresa que ele passa a querer olhar, eu quero olhar sobre a ótica de terceiro turno, de primeiro turno, eu quero saber sobre a ótica de funcionários há mais de 10 anos. A gente consegue fazer todas essas variadas, customizações, para que a gestão ela aconteça de maneira mais simples possível. E dentro daquilo que está acontecendo no momento da empresa. Então, o gestor não precisa esperar 30 dias, 40 dias. Né? Se diferente como funcionar esse escopo da interação robô, colaborador, ele vai ter isso girando de 15 em 15 dias, 30 em 30 dias, e é vivo. Todo dia vai mudar esses dados, entendeu? Então, ele consegue, por exemplo, pegar, eu tenho um problema muito sério nesse departamento aqui, ele pode direcionar o robô para fazer uma interação de levantamento naquele departamento, amanhã, por exemplo, e ter o dado colhido depois da manhã, entendeu? Então, e aí, inclusive, até com relatórios, a gente também tem a possibilidade... Colhido e medido, né? Isso que é legal, né? Perfeito. Então, assim, eu tenho a oportunidade de disponibilizar também que o robô vai interagir com o gestor. Se o gestor tiver alguma pergunta específica sobre determinada área, ele vai fazer a pergunta e o robô vai responder para ele, entendeu? Então, ele também passa a ser um funcionário. Tá. E um funcionário, e volta a repetir. E eu vi que... Pautado em dado, né? Então, assim, em Deus eu acredito, o resto eu preciso de dados, né? Tá. Então, é dessa forma, vamos dizer assim. E eu vi que tem interações mais simples também, como seria, por exemplo, ali eu estou vendo esse vermelho aí, treinamentos vencidos. É uma coisa que dá muito trabalho, a gente sabe, para departamentos de empresas saber, né? Que treinamento que está vencido e normalmente o pessoal percebe depois que venceu. Então daria para saber antes de vencer e deixar um negócio bem organizado, né? O que é legal também, que acaba que a gente esquece de falar, mas se você, por exemplo, eu clico aqui, ó, aqui eu estou com não estou entrando errado aqui, ó. Ah, tá, eu vi a tela. Agora, estou aqui no jurídico, ó, eu tenho 12 no jurídico, eu quero saber quem são os colaboradores. Ele vai me abrir aqui quem são os colaboradores, tá? E aí ele vai me dar o que está vencido, todo o dado do colaborador, para que seja rápido, entendeu? Não precisa ficar pedindo nada para ninguém. Então, qualquer tipo de interação que você pega o dado aqui na ferramenta, eu quero saber aqui, por exemplo, quem que tá, ó, eu vou ter um curso de NR1 semana que vem, aqui na minha cidade. Eu quero saber quem são esses 17 aqui. Eu vou mandar para os 17. Eu vou clicar aqui, vou abrir e já vai sair quem são os colaboradores, se você olhar aqui no final, aqui, ó, vai saber quem são os gestores, especificamente para você poder falar com o gestor, e aí você vai, inclusive aqui ó, você consegue, aqui também o dado, ele também tem um score, né, que você consegue, que é a análise do risco social, então você consegue entender o score de cada um, né, por exemplo, você consegue entender aqui, por exemplo, que o robô pediu para acompanhar uma pessoa aqui que o risco estava alto, então, ele está fazendo um acompanhamento. Ainda não foi para na verdade, não foi para nenhuma área ainda. Mas ele está acompanhando. Quando for para altíssimo ou em acompanhamento, é sinal que foi para a área. Né? A área que está cuidando agora. O robô sai. O robô sai não, na verdade o robô deixa de ter essa responsabilidade de fazer essa captação. Obviamente que ele continua fazendo as interações dele, mas aí a área específica já está cuidando do cliente, do colaborador. Uma coisa que eu acho legal aí também, que agora vem na mente, é assim, né? Por exemplo, as empresas têm dificuldade, até a gente que tem coisa pequena aí, que está com 10, 20 pessoas, a gente esquece, por exemplo, de desejar um feliz aniversário para alguém, mandar uma mensagem caprichada, agradecer a pessoa por estar com você há 1 ano, 2 anos, 3 anos, quer dizer, isso aí não passa mais batido, né? Não, e outra coisa, se você entrar aqui também, deixa eu mostrar, vou voltar, compartilhar aqui para você, está enxergando aí agora o robô, né? Aqui, ó, ele controla ponto, treinamento, normativa, conformidade. Tem uma outra coisa que é bem legal que ele faz, mas aqui nas metas, ó, quando você olha em meta, ele parabeniza a meta, entendeu? Ó, Robson, falta tanto para você bater a meta. Ele dá o relógio, né? E te parabeniza. Ó, Robson, parabéns. Legal. Você acabou de bater a meta, alcançou a meta em tanto, dentro daqueles parâmetros. Isso via e-mail, via WhatsApp, via intranet, aí o canal que o empresário desejar, entendeu? Perfeito, então, a gente pode fazer essa customização dentro da comunicação que a empresa pratica. Entendi. Show de bola. Você queria mostrar mais alguma coisa aí? Cara, não, eu acho que, assim, dentro desse escopo, é um robô que você consegue fazer uma customização geral, né? Ele faz treinamento, ele auxilia em treinamento, ele controla a agenda, ele controla as atividades dos colaboradores, ele pode fazer pesquisa de clima,
né, que é importante também dizer. Você consegue fazer a própria entrevista, controle de ponto, você consegue entender se tem algo que está inconforme, se tem alguma coisa fora da conformidade, ele identifica isso, inclusive aqui, né, especificamente, quando tem alguma coisa inconforme, o robô manda na hora para a gente aqui, hoje ele tinha mandado, mas assim, ele manda na hora para os responsáveis entenderem que tem alguma coisa fora da conformidade. Então, você acaba que trabalha em cima do problema no momento em que ele aconteceu. Né? Então, você acaba que você não precisa remediar, né? Você vai e atua na hora. Tá certo. Ele dá essa possibilidade, dentro dos parâmetros que a empresa entender enquanto interessante. Bom, resumindo, o Mas é pessoal basicamente consegue isso. automatizar aí basicamente tudo que tiver dentro da empresa, consegue trazer para a mão do robô, né? Para fazer de uma forma mais rápida, mais assertiva e 24 horas por dia, do jeito que a empresa quiser. Acho que basicamente era isso mesmo que a gente queria compartilhar de informação, né? E além disso, acho que é interessante também dizer que, por incrível que pareça, por adotar uma linguagem humanizada, ele acaba que cria conexão. Tá. Então, assim, a pessoa não tem vergonha de perguntar para o robô, como ela teria, por exemplo, vergonha de perguntar para o supervisor. Para o robô, ela não tem vergonha. Às vezes ela tem alguma dúvida específica que ela julga que é humilhante, algo nesse sentido. O robô ela não tem problema de perguntar. E o robô começa a fazer algumas interações mais assertivas e ela acaba que começa a falar mais com o robô. Então, tem uma série de outras coisas que o robô acaba que conquista por ser robô, entendeu? Entendi. Acho que é interessante a gente dizer isso. E aí é possível, na configuração, lá na hora de apresentar esse robô, a pessoa saber se ela está conversando com o robô ou ela vai achar que está conversando com um ser humano? É Como diferente. que funciona isso? É diferente. Na verdade, tem empresas que cria, né, a figura do robô e tem empresas que não, pensa que está falando com alguém do RH. Eu tenho, Inclusive, por exemplo, eu tenho a Yara, empresas, que é a minha IA, né? A inteligência não, artificial. lá tem lugares, por exemplo, que o nome do robô é o nome de uma pessoa específica do recursos humanos lá, e aí o robô fala pelo nome dessa pessoa. Porque quando você pega principalmente mais simples, né, tipo, você fala de chão de fábrica mesmo ali, eles têm desconfiança de falar com o robô. Entendi. Então, aí quando você fala que o telefone é o telefone do Robson lá do RH, para o Robson do RH, às vezes ele não tem problema de falar, esse é um pouco mais simples, entendeu? Aí depois, quando ele começa a pegar a utilidade, aí você, não, é o robô que me ajuda e tal, aí a coisa vai andando. Você vê, o meu robô do RH, ele chama RAI, né? Aquele de teste que eu fiz, você sabe, né? RH-AI, olha o nome. E o meu que atende meus clientes chama Iara, né? Que é aquele nome que você gosta, né? Eu gosto, eu achei isso sensacional. Eu falei o Ramon, que é o robô de atendimento monitorado. Legal também, né? Mas para mim o Iara é sensacional. Iara, cara. Se não tivesse falado para mim, eu ia pegar esse registro e eu ia fazer. Apaixonei. Mas o que eu vou fazer aqui? Bom. Eu vou pegar esse conteúdo, vou finalizar daqui a pouco, já dou stop aqui a gravação, vou passar para o pessoal e aí depois vamos fazer contato e a gente tira a dúvida de quem tiver interesse. Perfeito. Tá? Perfeito. Pode parar a gravação aqui então? Pode sim. Então parando, peraí que eu já volto aqui já.